Salve, salve, salve todos. Mais uma vez aqui estamos falando sobre cultura racional, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Este conhecimento que pertence à fase racional, que veio nos trazer a definição com base, com lógica verdadeira, da nossa verdadeira origem, nos dando a definição e esclarecendo a nossa razão de ser, provando e comprovando quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Assim sendo, a fase do desenvolvimento do raciocínio, feito pela glândula pineal. A fase racional é a fase da razão, a fase do amor, da concórdia, por ser a fase de recuperação da humanidade. É esta fase onde todos vão se conhecer, saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai, para entender o porquê que aqui está. E a cultura racional é a cultura do terceiro milênio, cujo objetivo é despertar nossa terceira potência, que é o nosso raciocínio, que encontra-se materializado, né, numa célula da razão, na parte mais alta, aqui no chão da nossa cabeça, que é o nosso corpo, a célula pineal. Então, há mais de 90 anos, que encontra-se na Terra a cultura desta nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, este conhecimento transcendental, que é a cultura racional, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim esclarecendo e definindo a nossa situação aqui no chão. Por essa razão, a cultura racional é o maior conhecimento de toda a história da humanidade, por ser a luz verdadeira que foi providenciada pela divina providência através de um ser iluminado que veio diretamente do mundo superior, do mundo que deu causa e consequência a este mundo em que vivemos, que é o mundo racional, a raiz mestra e fecundadora, como também geradora da criação deste mundo. Este mundo que por nós foi criado pelo uso indevido do livre-arbítrio, por sermos exatamente, antes de sermos animais, éramos habitantes desse mundo superior e que transgredimos a lei deste mundo e descemos com uma parte deste mundo que deu causa e consequência a esse mundo em que vivemos, que agora está esclarecido nesse grande conhecimento que é o maior de toda a história da humanidade, que encontra-se nos seus 90 anos e foi trazido por um ser iluminado, um habitante deste mundo superior que veio à Terra com esta missão, através de seu infinito amor, com sua bondade universal, que é o superior racional, que na Terra deu causa e consequência à máquina do raciocínio de um brasileiro, um ser nobre, iluminado, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, que é o racional superior, este habitante do mundo racional, que trouxe consigo toda esta luz da origem e transformou no maior conhecimento de toda a história, com o objetivo de nos trazer a salvação, que é a nossa redenção. Por isso ele veio nessa missão de salvar o animal racional, por ser ele o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o racional superior, que na Terra chegou e nasceu já com seu raciocínio desenvolvido para o cumprimento dessa missão, na transmissão das mensagens por ele ditada, através da sua voz celestial, a nos glorificar e alimentar para nos desenvolver nossa célula da razão, que é o raciocínio. E assim, este nobre brasileiro, ilustre e iluminado, carioca, que na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, chama-se Manuel Jacinto Coelho. Esta vestimenta, cujo a sua personalidade vestiu a essência divina, que é a essência da vida desse habitante que se deslocou do mundo superior, superior racional,
e que na Terra conhecemos como racional superior, a personalidade verdadeira deste brasileiro, deste carioca, que dedicou toda a sua vida em prol de nossa salvação, do nosso bem, nos esclarecendo como alcançarmos em nós mesmos a imunização racional. E assim, ele já nasceu com o raciocínio desenvolvido, ele não pensava, não imaginava, porque se pensasse e imaginasse somente, ele não teria a capacidade psicológica de nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Mas por ele ser o próprio racional superior personificado nesse corpo de bronze que chamamos de Manuel, que ele teve o dom, por ter o seu raciocínio plenamente desenvolvido, de nos esclarecer, de nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos, porque viemos a ficar como estamos, perdido e desconhecido de si mesmo, aqui no chão, e para onde vamos e como vamos agora, nesse encontro com a nossa individualidade que estava perdida e que passaremos a encontrar, a conhecer, através do estudo de si mesmo, feito na leitura dos livros por ele ditado, através dessa voz que nos glorifica e nos eterniza por despertar em nós a nossa essência divina, que é a nossa consciência positiva verdadeira, o raciocínio. E assim, a cultura racional é este conhecimento que vai integrar toda a humanidade por ser um conhecimento de recuperação, libertação e salvação, a verdade, integrar toda a humanidade ao terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do verdadeiro Deus, que Deus é um ser superior de nossa origem, e por ser superior, trata-se o racional superior, a autoridade máxima universal aqui na Terra, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios do mundo e do universo, que é este habitante que veio diretamente do mundo racional, saindo desse estratosférico de pureza e perfeição, que é a raiz mestra da formação e criação deste mundo, que por um processo de deformação gerado por uns tantos habitantes que aqui estão, que deram causa a este mundo, e por essa razão o mundo estava por conta dos seus próprios habitantes, mas vivendo todos desconhecidos, por não ter a verdadeira luz divina que está manifestada e materializada, adormecida dentro do seu próprio eu, e que através agora do estudo de si mesmo, através da leitura do livro Universo e Desencanto, que compõe a cultura racional, este conhecimento, esta escrituração que foi transcodificada, ditada por esse habitante do mundo superior, o racional superior, através do grão-mestre varonil, este cidadão, esse grande senhor, iluminado Manuel Jacinto Coelho, cujo a personalidade de sua essência é o racional superior, este nobre e iluminado brasileiro que no Rio de Janeiro nasceu a 1h30 aqui na Terra, no dia 30 de dezembro de 1903, por ter vindo direto deste mundo superior, trazendo consigo toda a luz do amor, toda a luz da bondade e da sabedoria, e veio cumprir com a missão de salvar o animal racional. Porque o animal pensador e imaginador, que somos todos nós, que somos sofredor por estávamos aqui perdidos, desconhecidos de si mesmo, por ter apenas em função em nosso cérebro, no nosso ser, o pensamento e a imaginação. E quando nascemos já encontramos tudo feito, e o pensamento e a imaginação, por ser daqui do chão, jamais teve capacidade de nos esclarecer a razão do nosso ser. Por essa razão, o animal racional estava perdido dentro deste labirinto, sem saber onde era a saída, como encontrar a saída, por falta de luz verdadeira, de uma luz natural que foi trazida por esse habitante do mundo racional aqui na Terra, através desse brasileiro, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, o fruto do amor desta luz divina, que é o superior racional.
E assim ele veio nos trazer o conhecimento que desenvolve a nossa célula da razão, que é o raciocínio, e que encontra-se na glândula pineal, e que na realidade essa glândula, ou esta célula, porque ela tem essas duas funções, ontem eu iniciei falando dela, e hoje eu estou dando continuidade sobre informações desta célula de natureza superior, denominada cientificamente como epífise e conhecida por muitos como glândula pineal. Por que glândula? Porque ela tem uma função endócrina, como também tem uma função celestial, por ser a antena mais alta do nosso ser, do nosso corpo, que encontra no altar, na parte mais alta do ser racional, que é localizado no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, na parte central, atrás da caixa óptica, entre o hemisfério esquerdo e direito, que faz exatamente o comando da função de comandar, organizar a constituição da formação do corpo orgânico do animal de origem superior, que é racional. A nossa identidade, ela não dá essa identidade de ser racional, e ela organiza dentro do processo de formação, dentro das transformações, através de 37 trilhões de células, ela comanda na organização desse ser orgânico, não somente a materialização, como também o poder sensorial, vibratório do nosso ser, por sermos animados por duas forças aqui do chão, elétrica e magnética, acionada pela imaginação e o pensamento, mas comandada pela essência do raciocínio, que é essa célula, ou essa glândula pineal, e por essa razão ela tem é a rainha das células, por ser a produtora de organização hormonal que harmoniza o nosso ser. Então a célula pineal, na realidade, é uma central do nosso corpo que comanda este barco que somos nós, que navegamos nesse grande oceano do universo de energias, e ela, além de ser uma antena captadora do cosmos e que nos liga às 21 linhas gerais da natureza, desse campo, deste mundo espiritual, desse mundo de experiência, de expansão e transformações no processo de mudança e evolução, que é o mundo elétrico-magnético, o mundo das experiências e das expansões, para chegarmos à razão, e na razão termos a nossa definição de ser, através do se conhecer, que é encontrar em si mesmo a imunização racional, que é toda a informação do nosso passado, nosso presente e nosso futuro, pelo desenvolvimento dessa consciência divina que está cristalizada, materializada nesta célula de natureza superior, que é o raciocínio. Então, ela é o comandante desse barco, que é o nosso corpo material, esta matéria formada neste grande oceano de energias, neste mar da vida. E para se conhecer é preciso estudar de si, e para estudar de si temos que conhecer a nossa razão de ser, a nossa origem. Então, para isso temos que desenvolver esta célula, esse comando superior, que é o habitante do mundo superior, o habitante do mundo racional, que perdeu o seu corpo original, o seu barco, o seu veículo, e que investiu nesse veículo material, conduzido por essa natureza inferior de animal, animado por essas duas forças do chão, elétrica e magnética, que deu consequência e formação através da água e da terra, com o calor do astro-rei, o Sol. E assim, o grande capitão, o grande comandante deste veículo, desta nave, que é a matéria, que é esse corpo que vestiu a essência da vida, que está adormecida e materializada nessa célula pineal, ou glândula pineal, que na realidade é um corpo de luz, um corpo que nos conduz à nossa luz verdadeira, à luz da razão, à luz do amor. Então, por isso, no processo de evolução, vamos encontrar consigo mesmo, com a nossa individualidade que estava perdida, e que agora chegou o momento de nos conhecermos e conhecer a nossa origem de ser, que é racional. Estávamos sendo animal por falta de saber, por falta de conhecimento, e por isso
éramos pensadores, pensando sempre na dor, e depois de tanto sofrer as dores aqui nesse mundo inferior, animado por essas duas forças do chão, nos transformávamos no outro ser, sem saber porquê, no qual chamávamos de morte. Então éramos ser que nascia, crescia, sofria e morria sem saber porquê. Mas que agora chegou o momento de se conhecer e se desenvolver e despertar esta célula da razão. E esse habitante, ele veio buscar esta célula da razão, que é a célula do raciocínio, que estava aqui, diria assim, morta, diria, estava perdida nesse labirinto do chão, e que agora a luz da razão chegou, o elo, a força maior, o poder dos poderes, que é a luz racional, para nos unir ao nosso mundo superior e, naturalmente, ao supremo ser, nosso Criador, que é o supremo raciocínio do universo, que nos guia e nos orienta, e que chamamos, diria assim, dentro do nosso pensamento inconsciente aqui do chão, como Deus. Então, tirando o D e o S, fica eu, conhecendo o eu, vamos saber que essa essência divina, que é o raciocínio, que é exatamente a fonte da luz verdadeira do Pai Eterno que está dentro de nós. Por essa razão, todos aqueles que têm o seu raciocínio plenamente desenvolvido, ele tem o Deus vivo desperto, o Deus vivo ligado, unido ao Deus Pai Celestial. E assim sendo, a consciência positiva verdadeira que passará a nos guiar, nos orientar na estrada do Pai Celestial, que é o racional superior, que nos conduzirá, e por isso ele nos colocou em nossa mão o poder do saber, em nossas mãos, nos revelando o mapa, a planta e a bússola, para voltarmos à nossa origem verdadeira. Então chegou o momento de todos se conhecer, desenvolver sua consciência verdadeira, que é o raciocínio Deus vivo que está dentro de nós, e a pessoa que tem um raciocínio desenvolvido é senhor de si mesmo, passando a conhecer seu passado, seu presente e seu futuro, agindo racionalmente, com equilíbrio, por estar ligado à sua origem verdadeira, ao seu mundo natural de origem, que é o mundo racional, que primariamente chamávamos esse mundo de céu, por não sabermos que era o nosso mundo natural, verdadeiro de origem, o mundo racional. E assim sendo, o mundo racional, que veio exatamente de onde veio esse habitante, nos revelar, nos dizer quem somos, o porquê que assim somos. E parece que aqui meu computador travou, né? Não sei se vocês estão me assistindo. Vou aqui. Ixi, agora... Travou. Travou. Ah, pronto. Eu acho que... Não tá não, né? Acho que ainda tá... Esse é o problema do ao vivo, viu? Sempre acontece essas coisas no ao vivo. Pois sim, como eu estava falando, então o raciocínio é exatamente a nossa consciência verdadeira e positiva. E por ser a nossa consciência verdadeira e positiva, ela age como um radar psíquico que nos guia e nos conduz no caminho da luz. Por isso que os orientais chamavam a célula pineal o olho de Shiva, ou o corpo pineal, ou o corpo Cristo, que é o sexto sentido, que é exatamente a fonte de toda a luz divina, e por essa razão foi reconhecida como a coroa divina ou a flor de 1000 pétalas. A flor de 1000 pétalas porque nela, cada pétala representa um período da nossa existência durante a nossa transformação que ocorreu durante essas 21 eternidades, que tomamos formações de vidas diferentes, quando nos desligamos da unidade e nos perdemos dentro dessa dualidade, que é esse mundo espiritual de experiência elétrico e magnético, por termos nos extinguido do que éramos, seres racionais puros, limpos e perfeitos. E que chegamos à extinção no início exatamente dessa deformação material, formado aqui na matéria,
pela água e pela terra, que constitui esse corpo transitório, este veículo que vestiu a essência da vida, que encontra exatamente nesse corpo divino, nesse corpo pineal, que é o olho de Shiva, que é a consciência verdadeira e positiva do animal de origem racional, que dá a sua identidade, possui a sua essência, e por isso foi chamado, teve vários nomes, como coroa divina, flor de mil pétalas, o Cristo cósmico, ou mesmo pelos cientistas de centro de força e luz, para onde está toda a sabedoria do ser, por ser esta célula, a célula pineal, um órgão responsável não somente pela a vida do ser humano, por essa razão que ela se materializa e se manifesta no sétimo dia, o sétimo, que é exatamente um somatório, por ser o número-chave, o número perfeito dentro dessa deformação, por ser a união das três energias que deu causa às três máquinas do nosso cérebro, do nosso relógio, que é a cabeça que comanda esse corpo orgânico que foi prestado por esse mundo de experiência, esse mundo espiritual, de matéria. Por isso que nós somos energia em matéria, não somos matéria em energia. E, na realidade, o sete, que é as sete partes do porquê assim somos, que deu causa e consequência a esse corpo de matéria que revestiu a essência da vida, que está materializado nessa célula pineal, que é exatamente o olho de Deus, o corpo pineal, o corpo divinal do ser, o Cristo cósmico, seja o nome que for, tudo é questão de semântica, porque o nome não modifica o ser. O ser é racional, racional que estava deformado como animal, cuja sua consciência verdadeira está nessa célula, porque ela perdeu seu corpo original de massa cósmica ao se desligar desse mundo superior, desse mundo divinal, que é o mundo racional, dando consequência a esse mundo animal, onde fomos animados por essa composição, por essas três energias. A energia racional, que perdeu seu corpo, quando adentrando pela parte não pronta, e que essa parte da planície racional transformou-se nessa dualidade, nessas duas energias eletromagnéticas, que deu causa e consequência à formação da imaginação e do pensamento, para que com o tempo pudéssemos reencontrar com nossa individualidade, que é o raciocínio, e assim sendo esse número 7, o número-chave das sete partes do porquê assim somos, por isso que a vida estava selada, era um livro, esse ser é um livro que agora chegou a hora de nos livrarmos dessa deformação. Esse livro que estava fechado, estava trancado, aprisionado por essas sete chaves, que são os sete reinos da vida: sol, lua, estrela, água, terra, animais, vegetais, e que agora chegou o momento de todos conhecer e saber a origem do porquê dessas sete partes e do porquê dependemos dela para nascermos, crescermos e sofrermos. Os sete reinos da vida, que é o sol, a lua, a estrela, que foi exatamente derivado da extinção daqueles habitantes que são os causadores deste mundo, que por isso estávamos aqui perdidos, desconhecidos, em busca de conhecer um Criador, que jamais um Criador puro e perfeito ia criar um ser imperfeito e cheio de defeitos. Então, os pivôs e causadores desta deformação, deste mundo de matéria, dessa materialização, desses habitantes de luz, dessa luz bela, perfeita, pura, limpa, que é o habitante do mundo racional, que perderam as suas virtudes e se extinguiram no início da matéria, no início da formação da água e da terra, derivado da planície racional. Foi esse plano inicial dessa deformação racional, e que produziu exatamente essas sete partes do porquê assim somos. Então, esses sete arquitetos, que foi arquitetado por sete habitantes do astral superior, que criaram exatamente novos arquitetos, que somos nós, que vivemos arquitetando muitas coisas aqui no chão, para encontrarmos com a razão e passarmos a nos conhecer. E assim, sendo esse corpo um produto das três energias, dessas três forças, desse ternário de experiência, expansão e evolução, que chamamos esse mundo espiritual, esse mundo de experiência, que foi constituído nessa base quaternária, que é a água, a terra,
que materializou-se, derivando-se da planície, que foi exatamente através do fogo que carbonizou a resina e que a força da vida foi animada pelo vento e pelo ar. Por isso, é o primeiro sinal, quando a criança nasce e chega ao mundo externo, é dar a inspiração e respirar, que é o ar que nos anima aqui nesse mundo externo. E assim o número 7 é considerado o número da ordem cósmica, da ordem perfeita, da deformação, transformação dessa planície racional, que era pura e perfeita, una, e que deu consequência a essa dualidade que gerou a multiplicidade sobre a inteligência dos habitantes, que foram os pivôs e causadores que deformaram essa pequena parte do mundo superior. E assim agora chegou o momento de todos conhecer a sua origem de ser, e para isso todas essas informações, confirmações, está exatamente nesta célula que chegou a fase, o tempo dela ser desenvolvida, que é o raciocínio, a consciência positiva, verdadeira, racional, que passará a nos guiar, a nos orientar e a nos esclarecer para que possamos regressar ao nosso mundo natural de origem, que é o mundo racional, sendo o raciocínio o olho divino pelo qual o ser humano pode se harmonizar com o seu mundo interior. Por essa razão que o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, nos notifica na sua obra fundamental básica dos 21 livros, que revela os 21 degraus de descida dessa parte da planície racional, que deu consequência a esse mundo animal que vivemos de matéria. Ele vai nos revelando, e logo no início dos 21 livros, ele nos notifica ao dizer que somos um centro astrológico, e por sermos um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional. E nela, o porta-voz da verdade das verdades, que a verdade é racional, a verdade é uma só, e o porta-voz é este ser superior, esse habitante que veio até nós trazendo esta luz divina e transcodificando e materializando nesse conhecimento através da voz celestial deste habitante do mundo racional, que é o superior racional, que materializou-se na personalidade Manuel Jacinto Coelho, este brasileiro ser iluminado, que veio nos glorificar através do seu ditado, que encontra nas páginas brilhantes de seus livros Universo e Desencanto, estas mensagens que têm o poder de desenvolver a nossa consciência racional, através da verdade, nos libertar, pois Jesus amado, Salvador, já nos ensinava que somente a verdade vos libertaria, e não poderia atestar a verdade quem não se conhecesse, quem não soubesse quem era, de onde veio, como veio, para onde vai. E ele disse, naquela época, mais de 2000 anos atrás, teria muitas coisas que eu poderia vos dizer, porém vós não as entenderia. Virá o dia que o Pai virá na sua autoridade máxima do universo e vos revelará e vos provará quem são todos vocês através da verdade, porque só a verdade vos libertará, e só poderá atestar a verdade quem souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Então eu tenho que ir para que venha o Pai, porque se eu não vou, ele não virá, o grande consolador da humanidade. E assim, a esperança de todos aqueles que entenderam a palavra de Jesus amado, de Nazaré, o Salvador, está realizado de uma forma bem racional no terceiro milênio, que é a fase da ressurreição de toda a humanidade, que é a volta ao seu mundo natural, ao seu mundo de origem. E através do despertar, do desenvolvimento do Cristo cósmico, que é o raciocínio, que estava crucificado na matéria entre dois ladrões. O mau ladrão, que é a imaginação, o magnético, formado pelo chão, e o elétrico, que é a luz solar, a luz do fogo, a luz do astro-rei, que deu a identidade do desenvolvimento do nosso aparelho. Então, o pensamento e a imaginação roubavam o direito do ser humano raciocinar e se conhecer, mas agora chegou o momento de se conhecer através do desenvolvimento dessa força maior, desse poder dos poderes, que é o raciocínio, esse centro de luz divina, que está bem na parte central do nosso cérebro, do nosso relógio, na parte mais alta, conhecida como a coroa divina, a flor de 1000 pétalas. Eis porque o racional superior
ao ditar o 1000º livro do grande histórico, ele diz: eis o último dos 1000 livros ditado pelo verdadeiro Deus, o racional superior. E assim tem uma razão de ser, porque a cultura racional é um conhecimento que transcende a todos os conhecimentos que foi elaborado pelo pensamento e a imaginação, trazendo a definição, o esclarecimento de todos os segredos, mistérios e enigmas, aqueles mistérios que diziam que era ser de Deus, agora ele veio revelar que esses mistérios eram por falta do saber real e verdadeiro. E agora, através do desenvolvimento da célula pineal, ou epífise, que é o epi prefixo grego, significa superior, fis natureza. Então, essa célula de natureza superior, que representa o ser verdadeiro do animal, que é de origem superior, divina, que é ser racional. Então, é neste órgão, nesta célula pineal, que ela é a fonte de toda a luz, de toda a sabedoria, de todo conhecimento, por ser a consciência verdadeira e divina do ser humano. Então, ela é responsável pela clarividência racional do ser humano. E a própria evidência pela persistência do conhecimento de si mesmo, feita através da leitura do livro Universo e Desencanto, que ele vai transformando a máquina da imaginação, que tem a função de transformar e recuperar a energia magnética para o seu estado natural de energia racional, e a energia elétrica para a sua luz natural, que é a luz racional, e assim voltando a dualidade para a unidade. E aí, como a imaginação está ligada à visão, que é um ponteiro do nosso relógio, surge a vidência racional pela verdadeira luz da energia pura, limpa e perfeita da nossa natureza divina superior, emanada por esta célula sensorial, que é o elo de ligação com o mundo racional, o verdadeiro reino de Deus. E nela está a fonte da verdade verdadeira. E por isso ela é a consciência positiva, racional, que passa a nos guiar, a nos orientar no caminho verdadeiro da retidão divina e nos conduzindo e nos ligando em vida à eternidade e provando nosso ressurgimento para a vida verdadeira e eterna, confirmando assim a ressurreição no terceiro milênio, para não dizer no terceiro dia, como foi feito, ensinado por Jesus de Nazaré. Tudo o que ele fez, ele nos ensinou na missão alfa. Agora, na missão, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Na missão ômega, ele confirma exatamente a sua missão, que veio trazer a libertação da nossa salvação. E assim está confirmado a volta do Messias JC para o cumprimento da sua missão de salvação e redenção da humanidade, surgindo aqui no Brasil, a terra do Evangelho, que são as boas novas, o berço onde o Cristo pode ser desenvolvido através do Pai MJC, o Messias JC, que está de braços abertos, abraçando todos os seus filhos. Por isso seu berço foi o coração do mundo, o Rio de Janeiro, terra que o aparelho do racional superior, que é a autoridade máxima universal deste ser divino, desse habitante superior, que é o superior racional, que veio nos provar e comprovar com base e com lógica, através da verdade verdadeira, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como vamos. E assim, através do estudo de si mesmo, feito na leitura do livro Universo e Desencanto, o ser humano passando a se conhecer, a saber quem é, o porquê que assim é, ele passa a se harmonizar por encontrar em si mesmo a imunização racional no seu interior. E aí, no seu interior, ele encontra o reino de Deus, como mais uma vez confirmando os ensinamentos de Jesus de Nazaré histórico, Salvador, quando ele disse que o reino de Deus estava dentro de cada um de nós. É o nosso mundo interior, o nosso eu que passamos a conhecer e desenvolver, transcendendo o nosso eu inferior, que é o ego, que era exatamente conduzido pelo eletromagnético nesse processo, nesse mundo de experiência e expansão, que é esse mundo espiritual que buscávamos encontrarmos com a razão. E assim, através do desenvolvimento do raciocínio, passamos a nos unir ao mundo superior. Então, o mundo interior e o mundo exterior tornando-se um só, porque racional é um só. Então, o raciocínio é o elo de ligação do microcosmo que somos nós com o macrocosmo. Então, somos
o pequeno, que contemos a grandeza divina dentro de si, se desenvolvendo, se desmaterializando e voltando a sermos o que éramos, seres puros, limpos e perfeitos, eternos, no nosso mundo de origem, e assim confirmando a nossa ressurreição, que é ressurgir para a nossa vida verdadeira. Assim sendo, a cultura racional é o conhecimento de ressurreição de toda a humanidade no terceiro milênio. Então, como já falei, volta a repetir, que é na gestação que esse habitante do mundo superior, que tinha perdido seu corpo original de massa cósmica, que subdividiu nessas 7 partes do porquê assim somos, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, essas 7 partes que se harmonizam fluidicamente ou energeticamente, elétrica e magneticamente para a composição de um corpo, para vestir a essência da vida, que é o habitante do mundo racional. Ele somente se materializa nesta célula no 7º dia, que é o nascimento. Então você vê que ela é que comanda toda a gestação e evolução até o seu surgimento ao mundo exterior, que é nascer através exatamente daquela que tem a missão, que outrora foi feita essa incubação, quando perdemos nosso corpo original, em cima da resina que dá origem à Terra, e que a energia racional desse habitante, os que se extinguiram em cima do início da goma, que deu origem à água, deu a estrutura e formação ao sexo masculino, e os que se extinguiram em cima da resina, que com a extinção do habitante, em cima da resina, que deu origem na deformação da transformação na resina com o calor que carbonizou e girou a Terra, deu formação à estrutura corpórea do corpo feminino. Então aí a dualidade formou a dualidade para conduzir a unidade que estava perdida nesse chão e evoluir. Por essa razão que a energia racional do habitante se materializa no 7º dia e nasce para o mundo no 9º mês, que é exatamente o ano lunar, a rainha da natureza, a lua que regula. Por isso que a lua representa a mulher, como o sol representa o homem, porque saímos da unidade e entramos na polaridade, da dualidade, do positivo e do negativo, do homem, da mulher, do dia e da noite, que é exatamente essa deformação, esse estágio que aqui estamos fazendo, e que agora chegou o momento de conhecermos o porquê de toda essa formação desse corpo agindo dessa maneira, e conhecer como foi toda essa gestação, essa geração feito pela natureza, que é esse mundo artificial, esse mundo eletromagnético, que deu formação a esse sistema dessas 7 partes do porquê assim somos, do porquê assim somos, e que forma esse conjunto que denominamos de natureza, por sermos um animal de inteligência intelectual, e que exatamente adjetivamos esse sistema, essas 7 partes, como natureza que somos nós que somos a natureza, que somos os pivôs e causadores dessa deformação, dessa transformação que deu formação à geração deste mundo, por termos adentrado por uma parte que não estava preparada para o nosso progresso, neste supermundo cósmico, mundo racional, onde éramos puros, limpos e perfeitos. E por ficarmos desconhecidos, e por termos a reminiscência em nossa memória guardada no raciocínio nessa célula, é que imaginávamos que foi um ser superior que criou toda essa imperfeição, toda essa deformação. Só que esses seres superiores somos nós que estamos nessas condições de inferiores, desta forma animal, animado exatamente por essas duas forças do chão, elétrica e magnética, que é animado pelo fogo e pelo ar, e que forma essa base da materialização dessa energia. Por isso que o sangue é encarnado, porque somos energia encarnada, ou a energia racional desse habitante perdeu seu corpo, teve essa encarnação, nessa materialização da encarnação elétrica e magnética derivada da planície racional. E assim, a epífise, que tem é a essência do ser, da vida, porque vida eterna não se acaba, e ela se manifestou-se exatamente nesta célula, a célula, diria assim, rainha de todas as células, que somos constituídos
de 37 trilhões de células organizadas sob o comando desta célula de natureza superior, que é a epífise. Ep, torna a repetir, significa um prefixo grego que significa superior, fis, natureza. Etimologicamente falando, significa uma célula de natureza superior que tem essa missão, recebendo esse apelido de pineal, porque ela é do tamanho de um caroço de mostarda, com o design, uma formatação de uma pinha, um pé de pinha, mas por ser uma energia e ser de um poder divino superior, por ser a essência a luz divina, é que ela tem esse poder de organização, de criação. Então, ela está localizada no istmo do nosso mesocéfalo, do nosso cérebro, que apoiado pela base eletromagnética do chão, que é a imaginação e o pensamento, que foi desenvolvido pelas duas forças que nos animou, elétrica e magnética, e por essa razão toda a cultura, todo o conhecimento aqui da cultura artificial é derivado do pensamento e da imaginação que nos preparou para a nossa evolução através da nossa lapidação. E ela que se localiza atrás da nossa caixa óptica, e por isso que a imaginação tem a ligação com a visão, a imaginação é imagem em ação, e que houve exatamente a marcação, e nessa marcação fizemos o registro das imagens em ação que vimos, e daí surgiu as letras, surgiu os números, e com o passar da evolução, desenvolvimento, fomos nos organizando num processo de evolução pela intelectualização produzida por essa célula, por essa força, como glândula, produzindo o hormônio serotonina, que nos dava o poder de lógica, de organização, de intelectualização e cognição que fomos elaborando através dos números, a matemática, que é a temática da matéria, através do número, não é só quantidade, também tem um estado qualitativo de força e energia, cada número tem uma razão, por isso que o zero representa a eternidade, o 1 a unidade, então 0 mais 1 forma o 2, que é a dualidade forma a trialidade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isso no processo de rebaixamento vibratório, sendo os números, na sua força oculta, tendo um significado da criação do universo deformado, desse Logos, né? O Logos que é formado pelo 8, o 8 que a imaginação criou a história da serpente, a serpente, o pecado original, que foi o abuso do livre-arbítrio. Então, quando a pessoa começa a raciocinar, começa a compreender a razão de tudo e de todos, e colocando tudo no seu devido canto. Por essa razão, a cultura racional encontra-se nos livros Universo em Desencanto. Unir quer dizer juntar juntar os versos que o pensamento criou através das versões teológica, filosófica, espiritualista e religiosa, e que separou os seres de acordo com o seu grau evolutivo de compreensão, de entendimento, e daí muitas vezes gerando conflitos, confusões, para tudo isso no processo de lapidação e preparação para que encontrássemos a razão, que é racional, e com amor pudéssemos fazer essa união dos versos no verso de razão, e desenvolvendo todos para o seu devido canto, porque o nosso canto aqui não é este, porque se fosse este aqui, nós seríamos eternos, e no entanto, somos seres passageiros, e a cultura racional é a cultura definitiva, por ser do nosso mundo natural, que veio definir a nossa situação. Por isso que ela nos revela que a cultura racional é uma cultura transcendental, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, e nos dá a informação da nossa verdadeira origem, da origem da vida e do universo. Porque é no raciocínio, é nessa célula, que por ser um habitante do mundo racional, que é a nossa memória, e mim mora essa essência divina, exatamente nessa célula, que é a pineal, e que agora chegou o momento dela despertar, desenvolver e sair desta deformação. Porque esse habitante do mundo racional, ao deformar-se do seu verdadeiro natural, perdendo seu corpo original de massa cósmica, e assumiu esse corpo transitório, passageiro, que é de matéria, que foi prestado
pela energia eletromagnética, nos dando essa condição de estagiário aqui nesse mundo, e por isso são seres passageiros, mas a essência é eterna, mas o corpo é transitório, passageiro dentro desse tempo, desse espaço de evolução, porque a essência da vida, a vida eterna nunca se acaba, e a vida é pura, limpa e perfeita, e está adormecida, cristalizada, materializada nesta célula que transformou-se em forma de uma máquina do raciocínio. Por que máquina? Porque a máquina ela tem a função de fazer a transformação da força criadora, que é a energia, em outra, utilizando conforme o seu estado vibratório e frequência, formando e transformando e produzindo um efeito para que tudo pudesse voltar, regressar a ser o que era no seu estado verdadeiro natural. Então, a única capacidade do animal racional se salvar é desenvolver o seu raciocínio para deixar de ser animal, deixar de ser animado para essas duas forças de desequilíbrio, que é a eletromagnética, que produziu e desenvolveu a mente humana concreta, o raciocínio concreto, para desenvolver o seu raciocínio absoluto e divino, que é a célula pineal, porque a imaginação e o pensamento foi desenvolvido pela hipófise, que hipo quer dizer inferior, física natureza. Então foi desenvolvida pelas células de natureza inferior, que foi produzida pela energia elétrica e magnética para nos evoluir, nos preparar, nos lapidar. Por isso que quando nos extinguimos em cima do início da matéria, da água e da terra, ressurgimos do chão como monstrinhos, monstrengos, monstradões, primitivos, selvagens, e assim nos processos de evolução. E daí a imaginação, com aquelas reminiscências, começou a imaginar, e surgiu aí exatamente as teorias antropológicas, teológicas e filosóficas. Filosoficamente e religiosamente, que buscavam uma religação com o invisível, a intuação de acharmos que éramos formados de Adão e Eva. E na essência é uma realidade, porque Adão vem do antigo grego, que foi originado do aramaico, que é produzido pelo primeiro alfabeto que o astral superior nos deu, o de astrologia, esse ensinamento que veio do alto, do cosmos, dessa cosmologia divina. Então, Adão significa Adamis. Adamis quer dizer goma, princípio e origem da formação do homem. Aqueles habitantes primitivos, aquela luz bela, divina, pura, limpa, perfeita, daquele corpo de energia, de massa cósmica, que perderam suas virtudes e ficando só a sua essência, a sua luz pura, perfeita, divina, essa luz bela, que é a vida é bela, e assim ficando só essa essência da vida, por perder o seu corpo e subdividiu nessas 7 partes, que denominamos de natureza. Então os que se extinguiram em cima da goma, que com calor derreteu e virou água, deu origem ao sexo masculino, que é o Adão, e os que se extinguiram em cima da resina, essa resina que saiu no processo de descida, de transformação e formação de um outro estado de vida, saiu dessa goma, da planície racional, uma resina que com calor carbonizou, que com o passar do tempo, essa carbonização que torrou, virou cinza e deu origem à Terra, com o passar da evolução, os que se extinguiram ali, os corpos de energia, a vida, a essência daquela luz bela que ali se extinguiu, deu formação ao sexo feminino. Por isso que a mulher, ela representa a terra e o homem representa a água. O homem conduz em si a semente da vida, que é o sêmen, justificando antes de ser, que é a goma, onde é a energia eletromagnética, os vírus, microvírus, que ali, derivado do corpo de energia racional, que manifestou-se exatamente nos germes, vírus e microvírus, dos micróbios ali, formado da água, que infiltrou na resina, que chocou, e tudo que choca gera vida, e ressurgimos do chão, daquela resina, de um chão cósmico, dando ali a formação dos primitivos seres da Terra, os monstrengos. E se você quiser confirmar essa realidade, é só você pegar um microscópio e acompanhar desde o momento do sêmen, que penetra no útero feminino,
a formação, dia a dia, hora a hora, ele vai tomando o feto como monstrengo, como monstrinho, como monstrão, aí formando os olhos, e assim é a causa do ser justificando antes de ser, é o registro da natureza para nos confirmar essa realidade, que somente o raciocínio vai nos dar essa capacidade psicológica de entendermos toda essa engenharia divina da natureza, da planície racional, dessa transformação dessas três energias numa só, num corpo poderoso que é o animal de origem racional. Por essa razão, na imaginação, o homem tem três teorias universais: a teoria da criação, a teoria da evolução e a teoria da grande explosão, que é a Big Bang. Então, aí pergunta, Cláudio, qual das três certas? Eu digo, não existe certo nem errado. O ponto de vista é que é o ponto da questão, feito pelo pensamento de acordo com o grau de compreensão e vibração. Que, na realidade, quando você começa a raciocinar, você vai colocando cada coisa no seu canto. Adão e Eva, tá certo, porque por isso que a cultura racional não é contra nada, é a favor de tudo e de todo, porque ela coloca tudo no seu devido canto. Adão deu origem ao homem, que é a água, a goma, porque chiclete Adams quer dizer uma goma. Então, goma, o significado etimológico do aramaico, que deu formação ao hebraico, que gerou o grego, significa goma, princípio, a origem da água. Por isso veio a história do dilúvio universal. O dilúvio foi o calor dessa planície racional que se transformou nessa goma, e dela saiu uma resina, e com o calor do foco de luz, que foi formado pela nossa virtude, que era a nossa vida, que deu formação a essa vida superior, que é o Sol, hoje o rei da deformação. Ele derreteu essa parte da planície racional, que virou uma goma, e essa goma derretida virou água, que ela infiltrou-se na resina, que com calor carbonizou, que deu origem à Terra, e daí as partes não sólidas submergiram e as sólidas permaneceram. Esse foi o grande dilúvio universal que formou exatamente essa arca de Noé. O Noé era todos ter exatamente se extinguido, foi a primeira morte do ser racional, deixando de ser eterno, tornando-se mortal, nascendo na matéria, se materializando, a sua essência foi vestida por um corpo transitório e passageiro, que é esse corpo orgânico de matéria. Então ressurgindo essa arca esférica, que é a arca de Noé. O Noé era todos vivendo desconhecido, o Noé éramos nós que criamos, somos o pivô e causador dessa construção, dessa arquitetura, desta arca esférica, que é a Terra, que navega no grande oceano do universo, em busca do porto seguro, que é a origem, o mundo da sua verdadeira origem, que é a sua nação verdadeira, o mundo racional, que é o céu, que primariamente foi chamado pelas religiões e por algumas filosofias, o céu, que com pensamento desenvolvido, dentro da tecnocracia, foi criado exatamente todo um artifício, e que criamos máquinas para chegarmos a esse infinito, e não encontrando esse céu, acreditávamos que o universo era infinito, mas na verdade ele teve princípio, meio e fim, e o fim é a volta ao seu estado natural. E quanto à evolução de Charles Darwin, então nascemos do chão como monstrinhos, monstrengos, monstradontes, primitivos selvagens, e aí foi a evolução. E a Big Bang foi quando saímos do nosso estado natural, que éramos corpos de energia puros, limpo, perfeito, adentrando por uma parte não pronta para o nosso progresso, apesar de ser pura, limpa e perfeita, interceptamos o movimento daquele campo de energia, de vida, puro, limpo e perfeito. Dessa interceptação foi formado uma segunda força, que é a nossa força, que nos dava a formação, era uma força centrípeta, era uma força que fomos orientados pelo superior racional, que não poderíamos permanecer naquela parte que ela não estava vibrando na frequência de pureza e perfeição que nós estávamos vibrando. Então, se chegássemos a permanecer na parte central, na inteligência daquela parte, poderia exatamente ocorrer uma interceptação e uma paralisação da evolução de pureza da consciência dessa pequena parte. E foi o que ocorreu. Então a força centrípeta desses habitantes, que era a força, diria assim, de permuta, que nos dava a capacidade de movimento por sermos corpos de vida,
de vidas puro. Então, usando da lei universal de Hermes Trismegisto, assim como é em cima e embaixo, por que que o habitante do mundo racional, que era um corpo de energia de massa cósmica, se materializou em forma de uma célula? A célula pineal, que é a epífise de natureza superior. Porque a célula é a parte mais semelhante, analogicamente falando, para compreendermos como era a formatação do habitante do mundo superior, dessa composição de energia cósmica. Era uma célula do corpo divino, do mundo racional. E esta célula, o núcleo dela é essa essência da vida, essa consciência que está aqui hoje, perdida em forma de célula da razão, materializada na pineal. O citoplasma era as virtudes, que era a força da vida, que nos dava o movimento de nos movimentar e evoluir e se desenvolver nesse mundo superior. E foi essa força, essa energia, essas virtudes que começamos a perder quando entramos na parte central, permanecendo e criando uma segunda força centrípeta. E daí essa parte da planície transformou-se no início numa força gomosa. Então a energia que era pura e perfeita era uma massa cósmica, e essa massa cósmica sofreu uma interceptação, uma pressão involutiva, ao invés de progredir, regrediu, ao invés de subir, desceu. E eis a razão da formação do primeiro átomo do universo, que é o hidrogênio. O hidrogênio, hidro é o prefixo grego, quer dizer água, goma, gênio, inteligência. Então a inteligência dessa parte que foi interceptada sofreu uma formação diferente do que estava no seu processo de evolução e deu formação a esta primeira substância química atômica, que é o hidrogênio, e dela saiu a segunda força, que é a resina, que formou o elétron e que deu a composição exatamente dessa parte resina, que hoje é a Terra, que representa a mulher, que é a luz da evolução do homem aqui no chão. A causa justificando o ser. Então, a causa descida em forma de espiral foi formada pela terceira força, que é o hélio, a mudança da nossa virtude e choque. Por que o racional superior ele afirma que de início foi formada uma luz fosca prateada? Porque era a nossa composição de massa cósmica. Mas isso eu já falei em vídeos anteriores, não vou ficar repetindo o que eu já disse. Então seguimos em frente, que estamos focados na célula pineal, que é esta célula pineal, que é esta energia, a essência da vida, essa fonte da vida, essa força natural, esta energia racional, que nos dá a identidade de sermos animal de origem racional, porque vida é eterna, e por ser eterna é uma energia pura, limpa e perfeita de um poder superior, e que agora essa energia em contato com a sua fonte de pureza e perfeição, que é a energia racional, que está materializada nas mensagens do racional superior, nos livros Universo e Desencanto, vamos ter a capacidade e o poder de desenvolver essa nossa parte que estava adormecida, estava paralisada. Por isso que é essencial a leitura do livro Universo e Desencanto, para absorvermos essa luz, porque conhecimento é luz, luz é energia, essa energia racional que foi ditada pelo racional superior. Eis a causa porque o seu Manuel Jacinto Coelho ditou e não escreveu. Porque a cada palavra ele dava uma força, um quântico, energeticamente, no esclarecimento, na mensagem, aonde, na leitura que passaremos a fazer, teríamos a capacidade, através da visão, do ler e reler, a nossa máquina da imaginação, tendo a função de fazer a transformação da energia que estava ali em formação, a nos dar o conhecimento para sabermos como nos desenvolver. Por isso que eu falei no início que a voz de Manuel Jacinto Coelho, essa voz celestial, veio nos glorificar, nos alimentar, nos fortalecer, nos desenvolver através da leitura do seu ditado nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, que nos dá exatamente esse ponto de conexão ou reconexão com a fonte da vida, que é o mundo racional, de onde é oriundo esta luz que está em forma de conhecimento, de cultura, que é a cultura racional, a cultura verdadeira
do habitante do mundo racional que estava materializado na máquina do raciocínio, que é a pineal. E porque este conhecimento, trazido por esse habitante, que é a personalidade de seu Manuel, o racional superior, que é o superior racional, ele veio diretamente do mundo racional, trazendo consigo esta força, esse poder dos poderes, que é racional, esta luz em forma de saber, do conhecimento, informando a todos nós com o objetivo de desenvolver, de despertar o nosso raciocínio, a nossa consciência, e assim fazer a nossa religação com este mundo superior, e daí alcançarmos o nosso retorno, o nosso regresso ao nosso estado natural de vida eterna no mundo racional. Por essa razão que a persistência na leitura e a obediência vai nos dar esse poder de se desenvolver. E assim o racional tem nos notificado durante os 21 livros da obra básica fundamental que, por sermos um centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos a imunização racional. O que é a imunização racional? Esta energia superior, divina, eterna, que está adormecida, condensada, materializada nesta célula de natureza superior, que é a célula pineal. Pois ela é exatamente o elo de ligação com este mundo superior. Porque no primeiro milênio desenvolvemos a célula do chão, a célula da imaginação, que deu exatamente com a evolução do ser humano, que desenvolveu esta máquina da imaginação, a máquina através da audição, da visão, e daí buscando uma comunicação, e isso levando 7 eternidades no primeiro milênio, nos lapidando naturalmente com muito esforço, através da energia magnética que foi sofrendo no processo de evolução, uma lapidação e apuração até se tornar uma luz natural desse chão de experiência e expansão que era proveniente do Sol, o fogo elétrico, a força elétrica. E aí formando o campo elétrico e magnético e a energia elétrica, desenvolvendo a segunda máquina no segundo milênio, que é o pensamento. E o pensamento pegou tudo que a imaginação fez, os números, criou a matemática, a geometria, a álgebra, pegou as letras, criou o quê? As letras criou as palavras criou as filosofias, filosofia criou as doutrinas sociais, as doutrinas políticas, as doutrinas jurídicas, aí pegou ainda mais desenvolvendo, criando as religiões, que era essa busca pelo invisível, pelo oculto, sabendo que veio do alto, então buscando o alto, e daí veio a cientificação, o desenvolvimento da ciência e o artifício acompanhando, e aí o desenvolvimento do artifício, da tecnologia, buscando um conforto relativo para o animal racional, até chegarmos a alcançarmos ao terceiro estágio evolutivo do nosso ser, que era a terceira parte do nosso cérebro, que é o raciocínio. Porque o pensamento e a imaginação representam o primeiro milênio e o segundo milênio. Aí você vê a cronologia do racional superior, é totalmente diferente da cronologia do animal racional. Porque na cronologia do animal, do pensador imaginador, o milênio significa 1000 anos. Para o racional superior, o primeiro milênio representa o primeiro poder do nosso relógio mental, cerebral, que foi desenvolvida, a máquina da imaginação. O que é máquina? Ela foi elaborada, criada pela natureza, com a função de transformar a nossa lapidação evolutiva e transformando o nosso ser para alcançarmos, através da imaginação e o pensamento, o encontro com a razão, e nesse encontro com a razão, nos ligarmos à nossa fonte de origem, ao nosso mundo natural, que é o mundo racional. E assim ocorreu no processo de mais de 529 bilhões de anos, durante esses 2 milênios, no processo de lapidação e evolução, nesse período evolutivo, o encontro com a energia natural do nosso ser, que é a energia racional, no terceiro milênio, que é a energia
para que pudéssemos ressuscitar, ressurgir para a nossa vida verdadeira, que é no nosso mundo de origem, o mundo racional. E assim surge a fase racional em 1903, com a chegada desse habitante aqui na Terra, o racional superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de animal, sem ser animal, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, berço racional do amor, para salvação através da imunização e libertação do animal racional. E ele veio nessa missão, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que aos seus 32 anos para 33, no dia 4 de outubro de 1935, ele confirma a fase da libertação, da ressurreição da humanidade, que é a fase racional, e assim transmitindo o maior conhecimento de toda a nossa história aqui de existência nessa arca de Noé, onde Noé todos vivessem sem ter o conhecimento verdadeiro de si mesmo, sem se conhecer, sem saber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Então a cultura racional, que é a cultura que integra todos a esta fase do terceiro milênio, tem como objetivo o desenvolvimento do raciocínio, que é a nossa essência de origem, a nossa terceira máquina, que tem esse poder, essa função de fazer a nossa religação com o mundo superior, com o mundo racional, através da transformação da informação transmitida por esse habitante do mundo racional, que está no universo desencanta, a energia racional, quando passamos a conhecer e sabermos como nos desenvolver e desenvolver esta máquina superior que é o raciocínio, para completar assim a nossa evolução e alcançarmos a nossa redenção, nos libertando desta deformação racional. E assim a humanidade passando a alcançar a sua ligação com a sua origem, que é o mundo racional, e chegando à racionalização de si mesmo e à racionalização universal de todos os povos, através do despertar do raciocínio, que é ligando-se ao seu mundo natural, seu mundo de origem, o mundo racional. E assim, minha gente, aí está a cultura racional dos livros Universo e Desencanto, desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade, revelando a nossa verdadeira origem, a origem da natureza e do universo. Então não existe mais mistérios nem enigma, porque tinha que chegar esse dia de todos se conhecer, de todos saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai, e o porquê que estávamos perdidos aqui na matéria. Porque na matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. E a natureza elétrica e magnética, essa natureza derivada da planície racional, ela está em constante movimento, num processo de mudanças e evolução e transformação. E assim, nessas transformações, dia e noite e dia, ela alcançou o seu ponto máximo e elevado de honra ao mérito do ser racional, que é exatamente esta união com a própria origem, com o mundo racional, que foi feita por este habitante do mundo superior, que na Terra vestiu a roupa de Manuel, cuja sua personalidade é o racional superior, e nos transmitiu a cultura dessa nova fase do terceiro milênio, que é a cultura racional. E assim, chegando nessa evolução cósmica natural da natureza, que ocorreu com a confirmação da fase que nasceu, surgiu no dia 30 de dezembro de 1903 e que foi confirmada por este habitante do mundo racional no dia 4 de outubro de 1935, terminando assim a fase astrológica e alcançando assim a fase da razão, do encontro de todos com o seu mundo natural de origem, o mundo racional. E assim, todos alcançando este ponto máximo de honra ao mérito, que é o ponto racional da sua conexão, da sua ligação com o seu mundo de origem, que é o mundo racional. E assim, raiando essa nova fase natural, essa nova fase da razão, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase da redenção de toda a humanidade, que é tempo de todos agora se integrar a esta fase, desenvolver o seu raciocínio, que é a sua terceira força, a força da razão, do amor verdadeiro, do saber, que é o raciocínio, o Deus vivo dentro de cada um de nós. E assim,
com o desenvolvimento do raciocínio, que é uma exigência natural da natureza, assim como aprendemos a andar, a falar, a cantar, vamos ter que aprender o que é cultura racional para termos exatamente o despertar da nossa verdadeira razão de ser e eliminar essa natureza inferior e deixarmos de ser um animal. Por essa razão que a fase do animal terminou em 1935 e tudo que o animal, o pensamento e a imaginação criou está entrando no processo de autodestruição, uma liquidação física, moral e financeira, e o mundo entrou numa fase de salve-se quem puder e se puder. Eu diria, entramos na fase do salve-se quem puder e se quiser, porque o poder do saber para a solução, para a nossa evolução e salvação, está em nossas mãos, que é a imunização racional, que veio exatamente nos provar e comprovar com base e com lógica e nos religar à nossa fonte original de vida, que é o nosso mundo racional, o mundo de onde viemos e que deu causa a este mundo. Então, a glândula pineal é a verdadeira identidade, a identidade verdadeira, essa célula racional, que é a célula pineal epífise do animal de origem racional. Por essa razão, todos têm que se integrar a esta fase do terceiro milênio, que é a fase racional. Salve, salve, Lucinete, salve, Valéria Sampaio, Aurenita Silva, Carmen Bright, salve, salve, minha querida amiga e irmã, grato pelas suas palavras, Elizabeth Neves, sempre conosco também a Carminha Bright, eu aqui, Berenice, professora Berenice, salve, salve, salve todos. E é isso, minha gente, é um convite que eu faço a todos vocês a se conhecer, a conhecer quem é você, o porquê que assim é, de onde você veio, para onde vai e como vai, estudando de si na cultura verdadeira e natural da Mãe Natureza, que agora alcançamos o ponto máximo de nossa evolução, que é exatamente desenvolver o nosso corpo divino interior, nosso Deus vivo, que é o nosso raciocínio, graças a esse grande ser universal que teve essa coragem, esse amor imenso de vir até nós, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, que a sua personalidade verdadeira é o racional superior, porque ele já nasceu com o seu raciocínio plenamente desenvolvido, ligado às 21 linhas gerais da natureza e ao nosso mundo natural, e ele veio nesta missão de nos ensinar, de nos esclarecer, de nos dizer o porquê que aqui estávamos nessa condição de seres sofredores e mortais e como deixarmos de assim sermos para voltarmos a sermos o que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos, habitando a mansão celestial, que é o nosso mundo natural, nosso mundo de origem, o mundo racional. Então, o senhor Manuel Jacinto Coelho é o aparelho único, sem segundo nem terceiro. Ele foi pronto e feito pela natureza suprema, divina, assim providenciado para cumprir com esta missão, através do seu raciocínio, que é a materialização do corpo de energia desse habitante que teve o infinito amor, na bondade imensa e grande coragem de vestir um corpo de animal, sem ser animal, para nos transmitir toda a verdade e nos libertar. E assim, um salve a todos, luz, paz e amor, e até a próxima transmissão. Fui.